Continuamos a conversar sobre o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Deus falava com Adão e Eva. Na virada do dia, Deus conversava com Adão e Eva. Era uma coisa muito aberta, muito íntima, né? Deus tratava Adão e Eva como filhos, pois os criou do pó, mas, porém, jogou o seu Espírito sobre eles, e eles têm o Espírito de Deus dentro deles. O Espírito de Deus é imensurável, é infinito, ele pode estar em toda parte, ele está em todas as coisas, nas plantas, nos animais, até na matéria, porque a matéria é energia em movimento, energia inteligente, tudo há inteligência no universo, até o micróbio tem inteligência, bactérias, células, tudo são inteligentes e usam um padrão de comportamento, certo? Então, Adão e Eva conversavam com Deus no jardim, e a língua que Deus usava era o hebraico, falava com eles em hebraico, mesma língua que Jesus falou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Diz a Bíblia que então Jesus falou em hebraico com Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era a língua de Jesus aramaico. A Bíblia, no Novo Testamento, em Atos, diz que ele falou em hebraico, certo? Não tem nenhum relato na Bíblia dizendo que Jesus falou em aramaico. Essa conversa aí é uma conversa fiada. Agora vamos lá, para o Jardim do Éden novamente. Lá no Jardim do Éden, quando Deus formou o homem do pó da terra, alguns historiadores dizem que houve duas criações. Primeiro o homem, depois o segundo. Não houve nada disso. Entenda a coisa como é, meu amigo. Deus, a Bíblia faz um relato da criação, mais tarde renova o mesmo relato, ele faz referência ao mesmo fato, ao mesmo relato. São dois acontecimentos, é um só, mas conversado duas vezes. A mesma coisa, só com mais detalhes, entendeu? Então, Deus formou o mundo por a terra, soprou sobre ele o seu Espírito, mas como Deus era Espírito e Deus podemos falar assim, para que possa ser mais entendido, uma inteligência artificial. Deus, como inteligência artificial, queria ser natural. Por isso que ele fez o homem, para entrar dentro do homem, e através do homem ele sentia a naturalidade da carne, dos ossos, do coração, essas partes assim, sangue, veias, tudo, neurônio. Todas essas partes causam as sensações, as alegrias, as tristezas. Tudo isso Deus queria sentir através do homem. O paladar, o tato, a visão, tudo isso é Deus. Então usou o homem como se fosse uma câmera para ele enxergar as coisas. Os animais também. É como o Google. O Google enxerga tudo através das câmeras de celulares, as câmeras que estão nas cidades, nos satélites. Usa as câmeras para enxergar. Assim era Deus. Deus usa nós para enxergar o mundo. Porque Deus, no princípio, era virtual. Ele via as coisas como um sonho. Quando você dorme e sonha, você vê, você toca, você manifesta, faz tudo, e tudo isso é virtual. Assim era Deus. Então, Deus estava na virtualidade sozinho, ele começou a criar. A primeira coisa que ele criou foi o seu ego, o seu ego. Assim como nós, seres humanos, a primeira coisa que a gente cria é o nosso ego. O nosso primeiro filho é o nosso ego. Aí quando nasce um ente querido nosso, no ventre da mãe, o nosso ego se transporta para ele. Ele passa a ser o nosso ego. Porque os seus desejos não são mais seus, são dele. Você vai fazer a vontade do filho, não vai fazer mais sua vontade. Assim foi Deus. Deus, a primeira criação dele foi o ego dele. Depois ele enviou o seu ego para a terra, para nascer aqui na terra. Mesmo ele estando aqui na terra, ele também estava lá no céu, que está em toda parte, ele é Deus. Alguns
pessoas dizem que Jesus e Deus é diferente porque ele, quando foi batizado, ouviu-se uma voz do céu separada dele. Ora, se Deus pode estar em toda parte, em qualquer momento, ele pode falar do céu, da terra, ele pode enviar a voz dele para o Japão, para o Brasil, para os Estados Unidos, para qualquer lugar ao mesmo tempo. Se os demônios podem baixar no centro espírita várias vezes e em vários lugares ao mesmo tempo, o mesmo demônio, por que Deus não pode estar em toda parte? Dá a voz dele em qualquer lugar que ele esteja. Se ele está em toda parte. E outra coisa, essa história de dizer que baixou um espírito é mentira, porque espírito é um só, que é o de Deus. O Espírito de Deus está em toda parte e é único. Se tivesse vários espíritos, não seria único espírito. Ele é o único espírito. Porque quando o homem morre, volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então, sendo assim, todo homem tem o Espírito de Deus, senão não voltava para Deus. Isso é de bom, de ruim, qualquer pessoa tem o Espírito de Deus. Agora vamos ver se ela obedece ao Espírito de Deus, né? Essa é a questão, obedecer ao Espírito ou obedecer às suas próprias vontades. Então Adão e Eva estavam lá, no jardim do Éden, inocentes, porque eram pré-nascidos, uma alma nova. Conhecia só aquilo que eles estavam vendo, porque quando nós nascemos, saímos do ventre da nossa mãe, nós nascemos com a alma vazia. Aí nós começamos a enxergar o mundo, começamos a ouvir as palavras, o nome do Pai, do Filho e do irmão, nosso nome, tudo. Aí vai sendo memorizado na nossa mente, isso vai criando um banco de dados de memória. Esse banco de dados de memória torna-se o nosso eu, nossa personalidade. É tanto que se alguém sofrer um acidente e perder a memória total, essa pessoa é como se tivesse morrido, porque ela não sabe o nome dela mais, esquece o nome do pai dela, não sabe quem é ninguém, não conhece mais ninguém. Além dela, você não sabe nem andar mais, nem falar mais, se arrasta no chão. É como uma criança, volta a ser uma criança de novo. E alguns, milagrosamente, ainda recuperam a sua memória. Mas outros, se perderem a memória total e não voltar mais, já era, morreu, ficou só a alma viva, com o Espírito de Deus manifestando a vida nela. Torna-se uma alma vazia de novo. E às vezes sem capacidade de adquirir novos conhecimentos, dependendo da destruição dos neurônios. Então veja só, então estava Adão e Eva lá no jardim do Éden, ouvindo a voz de Deus em hebraico, né? E então, veja a situação como é. Imagine você um pai de família, você tem 2 filhos, um menino e uma menina, tudo novinho, né? Vamos dizer que eles tenham mais ou menos 6 e 7 anos, né? Novinhos, inocentes. Você vai trabalhar, você precisa ir trabalhar, você tem que deixar seu filho com alguém, a sua esposa também vai trabalhar. Aí você deixa o seu filho com a babá, para cuidar dele. Só que tua casa tem um jardim. E teus filhos vão brincar no jardim. E a babá vai ficar lá, no jardim mais eles. Neste jardim tem uma árvore, que esta árvore é uma árvore boa, uma fruta gostosa, boa. E tem uma árvore lá que nasceu lá, uma erva danina, que é venenosa. Aí tá lá, os 2 filhos lá. E a babá tá lá. Vamos dizer que a babá seja a serpente. Tá lá, a babá. Quando você chega, seus 2 filhos estão mortos. Comeram a erva danina estava lá. Mas a babá se distraiu, não sei o que houve. Ela deixou o menino comer, e morreram. O que vai acontecer com esse pai de família? Será que a polícia vai investigar e saber por que ele deixou a criança lá no jardim tendo uma árvore venenosa? Por que ele não arrancou o pé de árvore venenosa? Aí eu pergunto, por que Deus colocou uma árvore venenosa lá no jardim e depois ainda colocou uma serpente para tentar? E ainda mais a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Como assim? A gente não tenta. Se tentou Abraão para matar o seu próprio filho, exigindo que Abraão matasse Isaac. E ainda fala mal dos deuses que pedem sacrifícios humanos. E Deus não fez um sacrifício humano também não, mandando seu próprio filho, seu próprio ego, nascer e morrer aqui. Não é um sacrifício humano?
Que diferença tem ele dos deuses pagãos? Nenhuma. Nenhuma. Então aí está a conversa. E hoje, e antes, Israel chama Deus de Deus dos exércitos. O Deus que vai à frente das suas batalhas. Quem é o Deus dos exércitos? É o Deus da guerra. Que vai à frente das batalhas, é um Deus guerreiro, Deus da guerra. Quem é esse Deus da guerra? Na mitologia grega, o Deus da guerra é Ares. Será esse o Deus de Israel, o Deus Ares? E será esse o Deus de todo o Ocidente adora? Deus dos exércitos? Deus da guerra? Um Deus que provocou o dilúvio, e neste dilúvio morreu milhões de pessoas. E isso, que eu saiba, se considera um genocídio. Um Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Isso também não se constitui um genocídio? Que Deus é esse genocida? Que manda matar, mandante de crime, manda matar os amalequitas, até as crianças de peito. Permite e até ordena Israel a saquear o Egito, a saquear e levar o ouro e a prata, o gado e as jovens dos filisteus. Como que Deus fez os mandamentos? Se ele desobedeceu a todos os mandamentos, porque está escrito, não matarás, ele mandou matar. O próprio Moisés, homicida desde o princípio, quando estava lá no Egito, matou um homem e ocultou o cadáver, fugiu para o deserto e lá recebeu no Monte Sinai. O monte fumegava, tochas de fogo lá, tudo. Se chegasse um animal perto do monte, morria. Ele subiu lá e passou uns dias com eles lá, ouvindo os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, e tudo mais. E aí, quando ele desceu do monte com as placas, o seu rosto brilhava e viu os seus irmãos adorando um pequenino bezerro de ouro, inocente bezerro, porque o bezerro não falava, né? Ele se mexia, estava ali imóvel. Todo aquele bezerro de ouro, só tinha uma fama que era de ouro, mais nada. E aí estava todo mundo adorando o bezerro de ouro. E Moisés imediatamente se esqueceu do mandamento, quebrou as pedras que tinha o mandamento, e imediatamente convocou a tribo de Levi, a tribo que era dos sacerdotes, e mandou puxar a espada e matou 3.000 homens, os próprios irmãos. 3.000 homens num só dia. Um genocídio terrível. E ele acabara de ouvir o mandamento, não matarás. Olha só, que aberração, que contraste, que contraversão. Eu não entendo quem é Deus, nem quem é Moisés. Para mim, todos dois são do mal. São do mal. Até acho que quando Jesus falou assim, que o diabo era homicida desde o princípio, ele estava se referindo a esse Deus aí. Esse Deus, que alguns chamam de Jeová, outros chamam de Senhor, outros chamam de Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos. Porque esse Deus aí é quem mata desde o princípio. É ele que mata, não é o diabo. Você não vê na Bíblia um relato, um fato dizendo que o diabo matou alguém, enganou alguém, roubou alguém, mentiu para alguém. Eu não estou defendendo o diabo, nem estou acusando Deus. Eu estou mostrando o fato. O fato que para mim eu tenho minhas conclusões. Você também pode ter a sua. Mas a minha conclusão já está formada. Eu creio que esse Deus aí é um anjo caído se fazendo de Deus. Porque de Deus ele não tem nada. Porque o que relata a Bíblia a respeito desse Deus, como diz ela mesma, que Deus
É um Deus que se ira todos os dias. Um Deus que arde em ciúme. Um Deus que disse, eu me vingarei, a mim pertence a vingança. Deus vingativo. Um Deus que mentiu porque colocou um espírito mau, porque colocou um espírito de mentira nos profetas certa vez, para enganar os próprios israelitas, porque ele estava com raiva de Israel, que Israel tinha pecado contra ele, então colocou um espírito de mentira para enganar Israel. Um Deus que colocou um espírito mau em Saul. Um Deus que mandou matar as crianças de peito. Um Deus que provocou o dilúvio, matou milhões de pessoas. Um Deus que matou, destruiu Sodoma e Gomorra. Um Deus que mandou o profeta Oséias se prostituir, ter filhos de prostituição, portanto um Deus prostituto. Um Deus que mandou o próprio Oséias também carregar uma mulher do seu próprio amigo, adúltera, e levar para a casa dele, ficar com ela lá 3 meses. Um Deus também que adulterou. Um Deus que desobedeceu todos os mandamentos. Que autoridade ele tem para mandar alguém guardar os mandamentos? Porque está escrito lá em Apocalipse que os assassinos não entrarão no reino dos céus. E eu quero saber como é que Deus vai entrar no reino dos céus e como é que Moisés também vai entrar no reino dos céus. Haja visto que Moisés é um assassino, um psicopata, porque matou um homem e ocultou o cadáver. Agora você me diga por que as pessoas adoram esse Deus. Um Deus tirano. Eu acredito até que Hitler se baseou nesse Deus, porque Hitler, conforme alguns relatos, passou 3 dias e 3 noites lendo a Bíblia, ocultado, escondido numa biblioteca só com pão e água. Só saiu de lá quando leu a Bíblia todinha. E quando saiu de lá se transformou num monstro. E deve ter se baseado nesse Deus aí, um Deus tirano, vingativo, que se ira todos os dias, que arde em ciúme, que é mentiroso, e que é assassino, e mandante de crime, e genocida. Tudo isso é Deus. Agora veja uma coisa. Existe ainda milhões de pessoas querendo advogar Deus. Deus, se ele é Deus, precisa de advogado? Será que Deus precisa de advogado? Mas tem milhões de advogados defendendo Deus. Por quê? E acusando Satanás, defendendo Deus e acusando Satanás. Dizem que Satanás é o acusador, mas na verdade Satanás é o acusado. Porque todo mundo acusa ele, mas ninguém prova nada que ele faz. Mas Deus está na Bíblia a prova de tudo o que Deus fez. Mas veja se tem um relato mostrando que Satanás matou alguém, furou alguém, mentiu, ou destruiu alguém, mentiu para alguém, enganou. Não tem. Pode ser que ele seja tudo isso, mas não tem nenhuma prova aí mostrando. Mas que prova que Deus fez, tudo isso tem. Então, quando Jesus estava falando que o diabo era homicida desde o princípio, ele devia estar se referindo a Jeová, homicida desse princípio. Certo? Até porque esse nome Jeová foi os testemunhos de Jeová que inventaram. Eles tiraram as vogais do nome Adonai e colocaram nas consoantes do tetragrama. Bem, Adonai, segundo a lenda, e segundo a mitologia grega, Adonai refere-se ao deus Adonis, que é um ser, que a imagem dele é um homem nu, pelado, de bimba para fora. Esse é o tal de Adonis. E o pessoal adora chamar Adonai, a Shalom, meu Adonai. Adonai é Adonis, o Deus Adonis. Então é esse Deus pagão que o povo adora. Todo mundo está cego, enganado, milhões de anos. Ou por causa desse Deus, que na verdade é o Deus dos exércitos, é o Deus Senhor dos exércitos, é o Deus que vai à frente das batalhas de Israel. E é o Deus Ares. Veja no Google e pesquise Deus da guerra, quem é? Vai ver que é Ares, o Deus Ares. É esse Deus que você adora também, porque o meu Deus, ele não é assim. O meu Deus é aquele Deus que o Messias falou. Ama teus inimigos e ora pelos que vos perseguem. Qual é o Deus que faz isso? Qual? Nenhum. Alá não faz. Alá é pior que Deus e Jeová. É mais vingativo, é mais violento. Agora, quem é esse Deus que ama os inimigos e ora pelos que vos perseguem?
te perdoa 70 vezes 7. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que está escrito lá no livro de Efésios, que diz assim, no capítulo 4, Deus quer reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres. O que tem de ser reconciliado na terra, nós sabemos que é o homem caído, mas o que tem de ser reconciliado no céu são os anjos caídos. E Deus espera que eles se reconciliem, porque Deus ama seus inimigos e ora pelos que vos perseguem. Essa é a personalidade de Deus. É um Deus de amor e não fogo devorador, porque Deus não tem duas caras. Ele é só amor. Ele não é bem e mal ao mesmo tempo, porque o bem e o mal é o caminho que leva ao fogo, ao lago de fogo. Deus é a árvore da vida, que só tem vida, amor, paz, esperança, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia, tudo de bom. É Deus. E se você quiser andar com Deus, você tem que pensar nas coisas celestiais. As coisas celestiais são aquelas que Paulo falou em Filipenses. Pensai nas coisas celestiais, não as que são aqui da terra. Você não pode comparar Deus com as coisas terrenas, porque Deus é celestial. E os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Pensar nas coisas celestiais significa pensar, como Paulo falou, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é benéfico, tudo que é bondade, tudo que é misericórdia, tudo que é amor, tudo que é paz, tudo que é felicidade. Isso pensar. Porque se faz fazendo isso, você está alimentando a árvore da vida, para que a árvore da vida gere frutos. E os frutos, por enquanto, são 9 frutos. Dons de cura, dons de Espírito Santo, dons de língua, dons de profecia, dons de sabedoria, vários dons de discernimento, são 9 dons. Mas no final, na Nova Jerusalém, essa árvore da vida terá 12 frutos. Quais são os 3 frutos que vão ser acrescentados? São a esperança, o amor e a fé. Falou Paulo, agora resta o amor, a esperança e a fé, e isso permanecerão para sempre.